O encontro com Cristo envolve a pessoa em sua totalidade: coração, mente, sentidos. Não diz respeito somente à mente, mas também ao corpo e, sobretudo, ao coração. Nesse sentido, a catequese, que auxilia na interiorização da fé e, com isso, dá uma contribuição insubstituível para o encontro com Cristo. Não está sozinha no caminho rumo a esse objetivo. A essa finalidade concorrem as demais dimensões da vida da fé: a experiência litúrgica sacramental, as relações afetivas, a vida comunitária e o serviço aos irmãos e irmãs. De fato, elementos essenciais para o nascimento do homem novo e para a transformação espiritual pessoal. Parágrafo 76 do Diretório para a Catequese 2020. Olá! A partir desse vídeo nós começamos nossas reflexões a respeito da ressurreição, a base da nossa fé. Que seríamos de nós se não houvesse a ressurreição? É o que vai perguntar Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que a vida não termina com a morte. Nós cremos que nós vamos sair do túmulo como Cristo saiu. E a nossa esperança, o nosso objetivo é sermos semelhantes a Ele, com um corpo glorificado, pronto para as moradas eternas que nos estão preparadas desde antes da criação do mundo. Como é que nós professamos essa nossa fé? No símbolo niceno constantinopolitano, em latim está: et expecto resurrectionem mortuorum. A tradução está aqui, né? E espero a ressurreição dos mortos, que é como nós professamos nesse símbolo, que é o mais extenso e que eu acho que até deveria ser o mais utilizado, né, nas missas dominicais. Não, nada contra o símbolo mais curto, que é o símbolo apostólico. Lá nós também professamos a nossa fé na ressurreição. Carnis resurrectionem. Não está errado não, é um S só em latim, em português que vem com 2 S, né? E o latim inverte, da carne à ressurreição. Nós cremos da carne à ressurreição, mas na nossa oração do credo está na ressurreição da carne. Se entende pelo termo carne, que é o corpo. Nosso corpo ressuscita. Não é apenas, né, o que muita gente acha, que a gente é só uma alma e vira quase que um fantasma. Nada disso, né? Não é a nossa fé. A nossa fé é na ressurreição, e nós queremos passar na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos, e é sobre isso que nós, a partir deste vídeo, vamos conversar. A base da nossa reflexão inicial é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Não tem como, né, sair dali, porque Paulo, ele não viu a ressurreição dos mortos, ele se converteu depois ao cristianismo, ele era um adversário ferrenho, implacável dos cristãos, tipo aquele oficial de justiça que ia para prender os cristãos e arrastá-los para os tribunais. A comunidade de Jerusalém e de outros cristãos, de outros lugares, tinham medo dele. Mas o Cristo ressuscitado
apareceu para ele. E é assim que nós começamos a refletir com base no que ele escreve aos Coríntios, que era, lá na Grécia, um povo descrente dessa ressurreição. Lembrando aqueles saduceus do tempo de Jesus, que também não acreditavam, e ainda hoje nós temos pessoas assim, que são do tipo existencialista. É aquela filosofia que basicamente ensina que tudo acontece aqui na nossa existência terrena e não existe mais nada depois da morte. Essa filosofia de vida, essa crença é totalmente contrária à nossa fé na ressurreição. Então vejam, está lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler até aqui os versículos 12 a 14 e depois do 18 ao 19, porque tem certas inserções nas Sagradas Escrituras, como muitos talvez de vocês sabem, né, que foram incluídos depois, mas o principal a gente vai sempre destacando aqui, né? Então vamos ler. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Vazia também é a vossa fé. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Paulo vai dizer também aí nessa carta, que eu aconselho que seja lida por inteiro, que adianta se esforçar tanto com essa fé que nós temos, acreditar em Jesus Cristo, renunciar aos bens terrenos, aos prazeres, etc, etc, deixar de aproveitar essa vida, se não existe ressurreição, se tudo acaba com a morte. Aí nós diríamos, como os romanos daquele tempo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tudo está centrado aqui. Que absurdo isso é um absurdo filosófico, um absurdo a nossa vida com a razão que nós temos, seres diferenciados de todas as demais criaturas, exceto os anjos, se tudo acaba com a morte, morreu, acabou, não tem mais nada. Se a gente não acredita na nossa ressurreição, é porque Cristo também não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, quer dizer, ele morreu, foi sepultado, ninguém achou o corpo, segundo essas pessoas, tudo isso é um mito. Esse Jesus foi um fracasso, como muitos dizem até hoje que ele não ressuscitou. Outros nem acreditam que ele existiu. Então nós, cristãos que vivemos dessa fé, estamos perdidos. E todos os bilhões de pessoas nesses 2000 anos que viveram essa fé, que morreram, que deram seu sangue também como mártires, que foram exímios pregadores, tantos santos que se dedicaram em instituições beneméritas, beneficentes, de caridade, em hospitais, cuidando de doentes, também pegando as doenças e morrendo nesse serviço gratuito aos irmãos e irmãs. Toda essa gente é perdida. Somos as pessoas mais dignas de compaixão dentre todos os homens. Não passamos de uns bobos que vivemos aqui, né? Vivendo dessa fé, sendo que depois morreu, acabou, não tem mais nada.
Então Paulo chega junto, né, com os coríntios e com a gente também, com os que não acreditam na ressurreição ainda no século 21. Continuando, nós vamos para, na mesma carta, os versículos de 3 a 8. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu também a mim como um abortivo. Então nós voltamos lá no início da carta, né, no versículos 3 a 8, para mostrar que é um fato histórico, e isso é inquestionável que é um fato histórico, não só porque está escrito aqui, mas porque já foram feitas inúmeras, a literatura é vasta demais a respeito da historicidade do Cristo na Palestina. E aqui, claro, pelos textos canônicos que ficaram formando as Sagradas Escrituras, mas tem outros escritos, não só apócrifos, mas de historiadores que nem cristãos não eram, dando razão às Escrituras. E Paulo também cita outras Escrituras, não só as que ele conheceu, de Mateus, ele viveu também, claro, com Lucas, com Pedro, ele conheceu os 12. E ele sabe que Jesus apareceu a Pedro, chamado Pedra, Cefas em grego, é pedra, que é o novo nome de Simão. Apareceu aos 12, em seguida apareceu a mais de 500 irmãos, ou seja, discípulos, apóstolos. Muitos ainda vivem hoje, diz Paulo, quando escreveu essa carta, lá em torno dos anos 52, 54, depois de Cristo, ou seja, praticamente uns 20 e poucos anos depois da ressurreição. Muitos ainda vivem, gente que viu e conviveu com Jesus Cristo nessas aparições. Outros já dormiram. Até eu coloquei em latim aqui, dormierunt, que é o texto que está na Vulgata, para mostrar que Paulo também é um dos autores das Sagradas Escrituras que comparam a morte com um simples sono. Mas nós vamos ter oportunidade de, num vídeo logo, ainda a respeito desse artigo da profissão de fé, da ressurreição, falar também um pouquinho sobre a morte como sono, que é interessante a gente também, como cristãos, entender assim a morte. E ele diz que, por fim, Jesus apareceu para ele. E Paulo, um homem digno de fé, um sábio daquele tempo, um judeu que não acreditava no cristianismo, que perseguia os cristãos, que tinha Jesus como um charlatão, que estava desviando as pessoas, os judeus, da fé judaica. Então, ele diz, ele apareceu para mim. E ele cita um termo que envolve violência, né? Como um abortivo. O abortivo é aquele que é cirurgicamente tirado, né, do seio. Então, ele foi tirado também da antiga fé que ele tinha, mas para uma vida nova. Ele cita como se fosse também uma dessas crianças que eram descartadas, mas que ele foi recuperado para a vida com a aparição do próprio Cristo, que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Me persegues.
Ou seja, você perseguindo os cristãos, você está perseguindo o próprio Deus. Está perseguindo Jesus Cristo. Daí foi a sua conversão e é esse grande apóstolo que nós temos, né? Agora, mais lá para frente, nos versículos 35 a 44 desse mesmo capítulo dos Coríntios, vamos ler. Mas dirá alguém: Como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Essa pergunta é frequentemente feita. Frequentemente. Ah, mas eu sou assim, assado. Eu morri com tantos anos, outro mais novo. Eu assim com uma deficiência ou não. Com que corpo a gente ressuscita? Paulo já vai explicar isso daqui. Já quase há 2000 anos atrás, ele já tem a explicação. Ele chama de insensato, ou o cara, como ele se diria, né? Ou sem juízo. Presta atenção, olha a natureza, vai dizer Paulo. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. Uma semente. Ele vai citar aí uma semente de trigo ou de qualquer outra. Mas a semente de trigo, ela para nós muitas vezes é desconhecida. Eu prefiro aqui pedagogicamente trocar essa nossa semente. Vamos supor que seja um caroço, a gente chama semente de caroço de manga, né, que é maior, né? Uma semente. Depois que você chupou, você comeu a manga toda, sobrou o caroço. É uma semente. Você vai jogar fora, vai jogar no lixo, essa semente está morta? Não. Essa semente tem vida. Essa semente tem vida. É um corpo. A semente é um corpo, seja de trigo, seja de mostarda, que também é uma figura evangélica. As sementes maiores e as menores, não importa o tamanho. A semente é um corpo. E Paulo diz, não é com esse corpo que vai sair da terra. Essa semente vai se desmanchar, mas sem perder as suas características, o seu DNA. Essa semente, ela não está, nós chamamos de apodrecendo, porque é um outro termo que a gente nem deveria usar. A semente, ela não está apodrecendo. A semente, ela, com a vida que ela tem, ela está se transformando e saindo um outro corpo que tem todas as características dessa semente. Ensinamento de Paulo. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer. Não é o caroço de manga que vai sair da terra, novo caroço de manga, não. Vai sair uma mangueira, vai sair uma árvore, com tudo de características que há na semente. Então, um simples grão de trigo ou de qualquer espécie. A seguir, Deus lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes, Ele dá o corpo que lhe é próprio. Não é tão difícil de entender assim essa transformação pelo qual o nosso corpo vai passar no túmulo. Continuando. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra a dos pássaros, outra a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho.
Olha que mesmo naquele tempo, né, sem telescópios, Paulo sabe que existem diferenças entre estrelas e seus brilhos. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, ele usa a expressão, porque isso está na nossa cultura, né, de que se corrompe. Eu mudo um pouco, se transforma. Não é bem de... Todo mundo fala apodrece, né? Mas é um termo forte demais. Tudo bem. É um corpo corruptível, mas o corpo ressuscita incorruptível. Esse corpo com que a gente vai sair do túmulo nunca mais vai se corromper. Semeado desprezível, como geralmente acontece, né? Cadáver. A pessoa chama, não é mais uma pessoa que está lá no velório. É um corpo. Parece que a pessoa perdeu a sua dignidade. Desprezível. É um cadáver. Não. Ele vai ressuscitar reluzente de glória. Semeado na fraqueza, na doença, já sem forças, depois de uma agonia provavelmente, ressuscita cheio de força, semeado um corpo psíquico, animado também, como a gente diz, ânima é vida, ânima em latim, em português é alma. Um corpo com ânima é um corpo com alma, com vida, semeado, animado, com vida. Ressuscita um corpo espiritual, mas não é porque é espiritual que é só um espírito, um tipo de um fantasma, de uma fumaça. Não, é um corpo já glorificado. É claro que nós estamos falando daqueles que morrem na fé como filhos de Deus, porque existe também que outros ressuscitarão, mas como um corpo tipo opróbrio, né? Um corpo que não é o do corpo de um ressuscitado. Mas isso a gente fala depois. Agora nós estamos falando daqueles que acreditam na vida eterna e que morrem com Cristo, por Cristo e em Cristo, já ressuscitou no batismo como um homem novo, viveu essa fé e chega à glória celeste, porque foi semeado na corrupção, mas ressuscitou cheio de glória. Hoje, nós queremos deixar essa mensagem da nossa fé na ressurreição. Mas nós vamos agora lá para a primeira carta de João. Porque para ressuscitar com esse corpo glorificado, como o de Cristo, semelhante ao de Cristo, a gente precisa viver como filhos de Deus. Não tem como. Tem gente que perde essa vida, despreza então essa fé e vive apenas para cá, para a existência terrena, e vai se perder. Não respeita as leis de Deus, vive como se Deus não existisse, ou então apenas cria um Deus que compactua com os seus erros, com o seu modo de vida, aquele orgulho da pessoa achar que Deus me entende, né? Deus sabe como eu sou, mas é claro, é um ídolo que ele criou, não é Deus, não é o Deus verdadeiro. Viver como filhos de Deus é viver a justiça, os mandamentos, etc, etc, porque é um assunto ainda mais para frente, não só também quando estivermos falando dos sacramentos, mas na terceira parte do catecismo, que é a vida na fé. Então nós vamos ler, para terminar, o
os versículos 1 e 2 do capítulo 3 da primeira carta de João. João também já enfrentava essas dificuldades com a comunidade, já lá nos anos 80 da primeira era cristã, né? Vamos ler. Vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus. Quanta gente esquece dessa dignidade que recebeu no batismo e não vive com o que essa dignidade exige. Mas é um grande ato de amor Deus nos considerar, sermos tão microscópicos no universo, tão pequeninos e tão frágeis. Ele nos adota como filhos e nos ama de uma tal forma que não poupou o seu Filho único para vir aqui nos salvar e nos apontar o caminho para a casa do Pai. E nós o somos. João, apóstolo, evangelista, ele afirma taxativamente: nós somos filhos de Deus. Se o mundo não nos conhece, não conhece os filhos de Deus, é porque não o conheceu. Não conheceu o próprio Deus. Porque tem gente, e João vai falar, quem diz que ama a Deus, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso. A mentira está nele. Amados, desde já somos filhos de Deus, aqui na terra. Não é só quando chegarmos lá no céu. Aqui nós somos filhos de Deus. Mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Por que o destaque nesse trecho da carta de João? Semelhantes a Ele. Nós fomos criados à imagem de Deus, de Jesus Cristo. Nós fomos criados à semelhança de Deus, de Jesus Cristo. E Jesus sai do túmulo com um corpo glorificado. Já está livre da matéria, do espaço e do tempo. Nós também sairemos do túmulo, livres da matéria. Ou seja, esse corpo espiritual com o qual nós sairemos do túmulo não tem mais o efeito da gravidade. Por enquanto nós estamos presos aqui na Terra. A lei da gravidade nos impede de sair. Jesus, com o seu corpo glorioso, ele já se movimenta livre dessas leis físicas, da matéria, do tempo. Não tem mais tempo, cronômetro, depois da saída do túmulo, depois da morte. Você não leva cronômetro, não leva relógio, não leva marcação de tempo. Não, você entra numa eternidade. O tempo fica aqui para nós humanos que cronometramos tudo. Livres da matéria, do tempo e do espaço, né? O espaço não nos prende mais. Uma hora Jesus está com os Emaús, está no cenáculo com os apóstolos, está com outras pessoas, está lá na Galiléia, está lá em Jerusalém, e está lá no caminho de Damasco, e Jesus está em todos os sacrários do mundo, está em todo lugar. Não existe mais espaço que prende. Nós seremos semelhantes a Ele. Que essas primeiras reflexões que nós fizemos a respeito da ressurreição nos sirva de motivação para nós vivermos desde já, desde hoje, como filhos de Deus, porque grande é a recompensa para quem escolher
o caminho da salvação. Não saia dele de jeito nenhum. Ok? Fique com Deus. Deus te abençoe.